autoridades, lideranças tradicionalistas, gaúchos e gaúchas, irmãos e irmãs de pátria e querência. Neste momento, nós damos início ao desfile Farroupilha 2019. Há 184 anos atrás, agitavam-se os ânimos na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. O governo central, indiferente aos valores humanos do povo gaúcho, sangrava as suas reservas, patrocinando arbitrariedades das autoridades provinciais. Carne, charque, couro, sebo e graxa, nossa principal economia, eram vendidos para as outras províncias e o governo cobrava taxas pesadas, além de aumentar o imposto do sal e permitir a concorrência desleal com a entrada do charque uruguaio e argentino. As lideranças da época não aguentavam a pressão da corte sobre a província e não queriam mais ser governadas por homens enviados do Rio de Janeiro. Construía-se um ambiente de pressão e de descaso que levaria os patriotas sul-rio-grandenses a uma dura rebelião. Dos pedidos passaram-se as ameaças sob o silêncio da corte, até que viesse o levante
para não se dormir na covardia. Sensível a um toque de reunir, de preparar para o combate, abandonando propriedades e famílias na defesa da linha de fronteiras que mantinha no peito e na raça. Foram toques de avançar, clarinadas alegres de vitórias. Mas também notas melancólicas de retiradas e de tristes derrotas sonorizando as coxilhas. Enfrentando o minuano nas estações de inverno e acordando os rebanhos e quero-queros nas noites de verão. E por 10 anos o clarim não cessou de vibrar numa guerra que poderia ter sido evitada, uma campanha dura para a nossa gauchada. Guaíba, 19 de setembro de 1835, 23 horas, 60 farrapos, liderados por Onofre Pires e Gomes Jardins, partem para tomarem Porto Alegre. Cavaleiros, avançar! Derrotaram os caraburus, seguiram em frente invadindo Porto Alegre, montando acampamento. Alguns líderes voltam buscar o coronel Bento Gonçalves, que entra na... Líderes farroupilhas voltam buscar o coronel Bento Gonçalves. Bento Gonçalves desfila com as tropas farrapas. Bento Gonçalves empossa no cargo o vice Marciano Ribeiro e como comandante das armas o coronel Bento Manuel Ribeiro.
E foram 10 anos de guerra, 118 combates, confrontos entre farroupilhas e imperiais, com 59 vitórias para cada lado, acarretando no montante de mortes estimadas de 3 a 5 mil combatentes. Prejuízos e baixas dos dois lados. Homens corajosos que lutaram em defesa de seus ideais. Lideranças representativas das duas forças que comandaram tropas, que comemoraram vitórias e conheceram derrotas. Do lado dos farroupilhas, destacamos Bento Gonçalves da Silva, personagem central da Revolução. Reunia as mais elevadas características do homem gaúcho do século XIX. Eis que era militar, coronel imperial, estancieiro e político no cargo de deputado provincial. Além de arrojado nas lutas armadas, foi importante para o Império antes da Revolução Farroupilha. No dia 21 de setembro de 35, Bento Gonçalves entrou em Porto Alegre. Permaneceu na cidade por pouco tempo, deixando-a para comandar as tropas revolucionárias em operação na província. Exerceu esse comando até 2 anos. Até 2 de outubro, quando foi preso no combate da Ilha do Fanfa, junto com outros líderes farrapos. Preso no Rio de Janeiro, transferido para a Bahia, fugiu regressando ao Rio Grande, tendo chegado a Piratini, então capital farroupilha, tomando posse do cargo, mas imediatamente passando a presidência para seu vice, para poder comandar o exército farroupilha. Mais tarde, renunciou ao cargo, passando a presidência para Gomes Jardim e o comando do exército a Davi Canabarro, assumindo apenas um comando de tropas. Esse é o nosso Bento Gonçalves da Silva. Coronel Onofre Pires da Silveira. Coronel Onofre Pires foi um dos mais ativos e atuantes coronéis da Revolução Farroupilha. Coube a ele comandar as forças que deram início à Guerra dos Farrapos na noite de 19 de setembro de 35, no vitorioso encontro da Ponte da Zeia, que criou condições para a conquista de Porto Alegre. Desde o início da Revolução, sua função foi comandar forças. Homem corpulento, poucos amigos, que tratava a todos com a saudação: meu caro, bem apessoado, inteligente, e como guerreiro não deixava nada a desejar. Sempre ousado diante do inimigo e duro na queda para enfrentar situações. Como coronel, comandou a divisão e sempre foi muito atento com as pessoas que lhe queriam falar. Em certa ocasião, uma senhora que chorava muito foi ao seu encontro pedindo a liberdade do seu esposo. Coronel, por favor, solta o meu marido. Tenho filhos e estamos precisando muito dele. Por favor, coronel, por favor, faça isso por nós e pela nossa família. Prefiro ver correr as suas lágrimas do que correr o sangue de meus patrícios. Se o seu marido justificar-se, ele será solto. José Gomes de Vasconcelos Jardim, o nosso Gomes Jardim, participou da Revolução Farroupilha desde o início. Foi na estância das Pedras Brancas de sua propriedade, embaixo de um pé de cipreste, que foi planejado
e se decidiu atacar Porto Alegre, dando início à guerra. Junto com Corte Real, Davi Canabarro, Domingos José de Almeida, planejaram a Revolução Farroupilha. Gomes Jardim, com 62 anos, era o mais velho, mais arrojado. Assumiu interinamente a presidência da República Rio-Grandense durante a Guerra dos Farrapos, depois da prisão de Bento Gonçalves. Juntamente com Onofre Pires, deu início à Revolução Farroupilha ao tomar Porto Alegre. José Gomes de Vasconcelos Jardim, nosso herói Farroupilha Gomes Jardim. João Antônio da Silveira, valente general farrapo, era dotado de grandes virtudes morais e de extraordinária bravura. Participou da Revolução Farroupilha desde seu início. Modesto, abnegado e desprendido, foi promovido general contra a sua vontade. Um dos mais ilustres homens do decênio Farroupilha e dos maiores exemplos de patriotismo, bravura, honestidade e sangue frio. Feita a paz em 1845, os débitos que foram tomados sob a sua assinatura, ele as pagou, desprezando a cláusula do tratado em que o Império se responsabilizava pelas dívidas da Revolução. Para este efeito, vendeu a fazenda e recomeçou a sua vida como tropeiro. General Antônio de Souza Neto, General Neto. General Neto, um dos mais fascinantes personagens da Revolução Farroupilha. Provavelmente um dos generais que mais lutou, que participou do maior número de batalhas, quase sempre espada em punho em frente dos seus homens. General Neto olhou a morte de frente inúmeras vezes e disse não a ela em todas as oportunidades. Muito jovem, entretanto, um dos mais respeitados combatentes e um dos comandantes mais destacados das tropas farroupilhas. Esse é o general Neto. Afonso José de Almeida Corte Real, Coronel Corte Real, um dos mais ativos combatentes da Revolução Farroupilha. Era excelente soldado, portava e manejava qualquer tipo de arma. Participou da Batalha do Seival. Foi preso na Batalha do Fanfa e levado ao Rio de Janeiro como prisioneiro. Recluso no Forte de Santa Cruz, fugiu um ano depois em companhia do coronel Onofre Pires. Corte Real, foi coronel aos 27 anos. Corte Real, moço e rico, mas não vacilou em sacrificar pela República a sua mocidade e riqueza. Corte Real era amigo sincero de Neto e de Bento Gonçalves. Afonso José de Almeida
Corte Real. Coronel, Corte Real. Joaquim Teixeira Nunes. Teixeira Nunes. O lanceiro farrapo que deixou seu nome gravado na história do Rio Grande do Sul, comandando os lanceiros negros na Revolução Farroupilha. Era conhecido também como Gavião, por sua habilidade com as lanças. Era considerado o maior lanceiro da sua época. Republicano convicto, ingressou na Revolução Farroupilha. A importância de Teixeira Nunes na Revolução Farroupilha pode ser medida pela lembrança de Garibaldi quando enviou a carta a Domingos José de Almeida, que dizia: eu vi batalhas mais disputadas, mas nunca vi em nenhuma parte homens mais valentes, nem lanceiros mais brilhantes que os da cavalaria rio-grandense. João Manuel de Lima e Silva foi o principal promotor do alistamento dos libertos, mestiços errantes e escravos no exército republicano que estava se formando. Em setembro de 1836, às vésperas da Batalha do Ceival, foi constituído o primeiro corpo de cavalaria de lanceiros negros com mais de 400 homens, que teve importante papel na vitória sobre o exército imperial. Com a deserção de Bento Manuel Ribeiro, assumiu o comando militar dos republicanos, promovido a general. O primeiro general do exército Farroupilha. Foi fundamental nos primeiros meses da Revolução pela organização do exército rebelde, aproveitando sua experiência de academia militar. Este João Manuel de Lima e Silva. Davi José Martins, Davi Canabarro, aderiu à revolta Farroupilha e serviu a República Rio-Grandense, chegando ao posto de general e comandante do exército no final do movimento. Recusou o auxílio argentino para combater o exército imperial brasileiro, por considerar-se brasileiro antes de republicano. Na Guerra dos Farrapos, obteve a patente de tenente-coronel, atuando ao lado de Bento Manuel Ribeiro e Bento Gonçalves nas decisões e estratégias a serem usadas pelas tropas farroupilhas. Promovido a coronel em 1837, Davi Canabarro também participou de batalhas para o surgimento da República Tarinense ou República Juliana ao lado de Garibaldi. Participou da assinatura do Tratado de Paz, assinado com o Império Brasileiro em 1845. Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, conhecidos como heróis de dois mundos, por terem participado de conflitos na Itália e na América do Sul. Giuseppe, ainda menino, tornou-se marinheiro e conheceu a vida no mar. Aos 25 anos chegou ao posto de capitão da Marinha Mercante. Conheceu Bento Gonçalves na prisão e, como defensor da liberdade, mereceu sua recomendação, vindo a incorporar a Brigada Presencial Farroupilha. A vitória estimulou os farrapos a expandir o movimento, transformando Santa Catarina na República Juliana. Nesses anos de guerra, Anita Ribeiro da Silva
que também lutava na Revolução, conhece Giuseppe Garibaldi. Anita, já unida a Garibaldi, participou ativamente do combate em Imbituba, Santa Catarina, e da Batalha de Laguna, onde carregou e disparou um canhão. Em pouco tempo, a paixão pelo companheiro e os riscos da guerra se tornaram situações comuns à sua peculiar rotina. Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi. Líderes imperiais: Antônio Rodrigues Fernandes Braga. Juiz, ouvidor de comarca, desembargador e político, ministro da Justiça e senador do Império do Brasil e presidente da província do Rio Grande do Sul, quando da Revolução Farroupilha, nomeado por carta imperial. Sua nomeação para governar a província não agradou os gaúchos. Na Assembleia Provincial, tornou-se cada vez mais viva a oposição ao presidente. Quando as tropas de Onofre Pires e Gomes Jardim e Bento Gonçalves tomaram Porto Alegre, fugiu para Rio Grande, tornando assim a base principal do Império do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Antônio Rodrigues Fernandes Braga. Marechal Bento Manuel Ribeiro. Bento Manuel começou ao lado dos revolucionários, passou a apoiar o Império, voltou para a Revolução e terminou defendendo o Império e ajudando Caxias a acabar com a guerra. No entanto, com algumas falhas de caráter que os adversários apontavam, um mérito seu era reconhecido por todos: um ótimo combatente. Ao combater, ora ao lado dos farrapos, ora ao lado dos imperiais, sempre desequilibrou. Foi o fiel da balança em favor da causa que defendia. Inicialmente como farrapo e finalmente, depois de mais 2 anos de neutralidade, lutou pelo Império até o final da Revolução como vaquiano mor de Caxias. Marechal Bento Manuel Ribeiro, o Bento Manuel. José Araújo Ribeiro. O governo imperial nomeou José de Araújo Ribeiro para o lugar de Fernandes Braga. Mas este nome também não agradou os farroupilhas, que decidiram prorrogar o mandato de Marciano Ribeiro até 9 de dezembro. Araújo Ribeiro então decidiu partir para Rio Grande e tomou posse no Conselho Municipal da cidade portuária. Bento Manuel, um dos líderes, decidiu apoiá-lo e rompeu com os farroupilhas. Bento Gonçalves então decidiu conciliar. Convidou Araújo Ribeiro a tomar posse em Porto Alegre, mas este recusou. Com a ajuda de Bento Manuel,
Araújo conseguiu a adesão de outros líderes militares. Este José Araújo Ribeiro. João da Silva Tavares. Coronel legalista. Lutou com seu filho contra Antônio de Souza Neto, Coronel Neto, na Batalha do Seival, sendo por ele derrotado. Apesar da experiência e da valentia, Silva Tavares poucas vezes venceu um combate, embora sempre pronto para a luta. No dia 10 de setembro, os inimigos se encontraram nas margens do arroio Seival. Apesar do menor número, os farrapos, investindo com espadas e lanças contra os inimigos, destroçaram a força legalista. O coronel Tavares teve uma perna ferida, mas o pior aconteceu com seus soldados. 180 mortos, 60 feridos e 116 presos. As perdas farroupilhas foram mínimas. Esse é o coronel legalista imperial João da Silva Tavares. Francisco Pedro Buarque de Abreu, também chamado de Chico Preto ou Moringue. Militar a serviço do Exército Imperial. Foi um dos mais temidos líderes legalistas. Teve importante participação na resistência ao cerco de Porto Alegre pelos farrapos. Também participou de vários combates, entre eles na surpresa de Porongos, como coronel, em 1844, quando cercou e destruiu a tropa de Davi Canabarro. Com o final da Revolução Farroupilha, recebeu o título de barão e o de brigadeiro honorário. Acostumado à guerrilha, não se acostumava à vida militar da baixa do exército para cuidar de sua propriedade rural. Ele teve relevante papel na vitória do Império, que evitou a separação do Rio Grande do Sul do Império Brasileiro. Uma voz no vento, uma voz me chama. Durante a Revolução Farroupilha, as mulheres passaram a comandar as estâncias. Na época, eram formadas para o casamento. Aprendiam a costurar e bordar, cozinhar, ser mães, cuidar do marido. Era preparada para a maternidade, com o maior número de filhos que pudesse. As estancieiras tinham também a obrigação, e além de cuidar dos bens financeiros, os bens simbólicos, como por exemplo zelar pelo nome e a segurança da família. Algumas mulheres que antes costuravam seu enxoval passaram a produzir arsenal de guerra, costurando uniformes, tanto para legalistas como para farroupilhas. As negras, além de ajudar na estância, preparavam material bélico e alimentício. Curandeiras, benzedeiras, pessoas do bem, com saberes místicos, com tradição na cura pela natureza e pela fé. Parteiras e o nascimento nas estâncias, executando papéis informais em prol da sobrevivência. Mas a luta feminina não se restringiu só a isso. Muitas atuaram como guerreiras no campo de batalha, como algumas índias guaranis que acompanhavam seus filhos e a própria Anita Garibaldi.
Algumas trabalhavam na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, garantindo abrigo às crianças abandonadas. Mas seja em qualquer frente de atuação, o papel da mulher foi importantíssimo. Foram elas que garantiram a grande duração da revolta e o patrimônio de suas famílias. Lutaram de igual para igual e segurando nas costas o peso de 10 anos de revolução, seja do lado imperial ou dos farroupilhas, e nenhuma delas hesitou em pegar em armas para defender sua família. Uma voz no tempo, carinho na alma, e as lágrimas fogem de ti. E lágrimas fogem de mim. Aí as mulheres que comandaram estâncias, que lutaram igual para igual com os homens, e nenhuma delas, portanto, hesitou em pegar em armas também em defesa dos seus, da sua família. Brisa de amor, doce coração, uma voz no tempo, carinho na alma, e as lágrimas fogem de ti. Se quem chegou partiu, se quem virá já foi, só pra quem fica nos dias são todos iguais. 9 de setembro de 1836, primeira grande batalha. Cavaleiros, avançar! 'Os Farroupilhas, comandados pelo general Neto, venceram a Batalha do Ceilão. Os Farroupilhas ficaram quase intactos, enquanto houve 180 mortos, 63 feridos e mais de 100 prisioneiros do lado dos imperiais. Da primeira brigada de cavalaria.
A vitória foi tão entusiasmante que no outro dia, Neto, instigado pelos republicanos, nos campos dos Menezes, proclama, num ato de coragem e determinação, a República Rio-Grandense, marcando o nascimento de uma nova nação. Bravos camaradas da 1ª Brigada de Cavalaria, ontem obtivemos a mais completa vitória sobre os escravos da corte do Rio de Janeiro. Nossos compatriotas, os rio-grandenses, estão dispostos, como nós, a não sofrer por mais tempo a prepotência de um governo tirano, arbitrário e cruel como o atual. Em todos os ângulos da província, não soa outro eco, senão de independência, república, liberdade ou morte. Independência, república, liberdade, morte aos tiranos. Camaradas, nós que compomos a 1ª Brigada do Exército Imperial, devemos ser os primeiros a proclamar a independência desta província, a qual fica desligada das demais províncias do Império e formam um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense. Campo dos Menezes, 11 de setembro de 1836. Assina Coronel Antônio de Souza Neto, comandante da 1ª Brigada de Cavalaria. Bravos camaradas da 1ª Brigada de Cavalaria, gritamos pela primeira vez: Viva a República Rio-Grandense! Viva! Viva a República Rio-Grandense! Viva a República! Liberdade! Viva a República! Viva a República Rio-Grandense! Viva a República! Viva! Viva a República! Liberdade! No Rio Grande do Sul, a população negra na época era constituída por escravos. Força de trabalho para os grandes proprietários de terras. A participação dos negros na Revolução Farroupilha se fundamentou na unidade militar chamada Lanceiros Negros. Capitaneado pelo Teixeira Neto, o lanceiro negro que deixou seu nome gravado na história do Rio Grande do Sul, comandando os lanceiros negros. A participação dos negros foi importante. Durante 10 anos, combateram armados, com lanças compridas ao lado dos farrapos e contra as tropas imperiais. Os lanceiros negros formavam 8 companhias. 8 companhias de 51 homens, totalizando 408 lanceiros. Eram rústicos e disciplinados. Faziam a guerra à base dos recursos locais. Comiam se houvesse alimento e dormiam em qualquer lugar. A maioria montava a cavalo quase em pelo, à moda charrua. Os lanceiros eram, antes de tudo, bravos soldados,
gente da maior coragem, que lutavam sonhando com a liberdade tão prometida pelos líderes brancos e ricos. Homens fortes e corajosos que ajudaram a escrever a história do território sul-rio-grandense, lutando por uma pátria, lutando por uma querência que nem sua era. Personagens, os lanceiros negros que estão aí, que foram tanto protagonistas como aqueles que são considerados os heróis da Revolução. Lanceiros negros. Nos confins do Piratini, Cerro de Porongos, metade sul da província, aquela que parecia ser uma noite como qualquer outra. Soldados brancos, índios e negros, sob o comando do general Davi Canabarro, deveriam passar por mais uma noite de pesadelos e temores. Os negros desarmados, sob a alegação de que a guerra já estava em seus momentos finais. O comandante não preocupou-se em deixar vigilantes posicionados. Era madrugada de 14 de novembro de 1844. Mais de 1000 soldados imperiais, sob o comando do coronel Francisco Pedro de Abreu, o Chico Pedro, também conhecido como Moringue, assassinaram brutalmente os combatentes negros. Sofrimento em cima de sofrimento, despesa em cima de despesa para os dois lados, até que a corte enviasse para cá não só tropas, mas um homem da têmpera e da personalidade dos chefes farrapos, um general capaz de compreender esta gente que vivera lutando na defesa da propriedade e da família para manter os limites do país à ponta de lança e a pata de cavalo. Só Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, seria capaz de lutar e conversar de igual para igual e construir uma paz digna de reconciliação. O general Davi Canabarro, comandante do exército republicano, investido de poderes para representar a presidência da República, aceitou as condições da Convenção de Paz entre o Brasil e os republicanos. Farrapos
e imperiais se reuniram no acampamento imperial de Carolina, em Ponte Verde, para decretar a pacificação da província. Assinada a paz em Ponte Verde, Davi Canabarro redigiu uma proclamação em que anunciava o fim da Guerra dos Farrapos. O texto tem data de 28 de fevereiro de 1845. Portanto, assinada a paz em Ponte Verde, Davi Canabarro redigiu uma proclamação em que anunciava o fim da Guerra dos Farrapos. O texto tem data de 28 de fevereiro de 1845. Concidadãos, competentemente autorizado pelo magistrado civil e na qualidade de comandante-chefe, concordando com a unânime vontade de todos os oficiais da força do meu comando, vos declaro que a guerra civil que está há mais de 9 anos devasta este belo país está acabada. E aí, portanto, selada a paz e acaba a Guerra dos Farrapos. E agora as nossas bandeiras. A bandeira do Brasil, a bandeira do Rio Grande do Sul. A bandeira do Rio Grande do Sul, nossa bandeira primitiva, foi criada em 1836, em plena Revolução Farroupilha. Nossa bandeira primitiva, portanto, foi criada no calor da guerra. Nossa bandeira atual mantém as mesmas cores e com um detalhe que devemos encher o peito de orgulho, porque somos o único Estado brasileiro que possui o nome da República estampado nos dizeres da nossa bandeira. República Rio-Grandense, 20 de setembro de 1835. Gaúchos e gaúchas, irmãos de pátria e querência, contamos um pouco dos episódios, nos encontramos com os fatos que marcaram a nossa história. A Guerra dos Farrapos, uma manifestação de civismo que representantes dos Amigos do Cavalo, da Cavalgada da Mulher Campeira e do CTG Querência da Serra